Queridos, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho, vamos caminhar um pouquinho na palavra de Deus. Eu queria iniciar. Você já perdeu algo que você achou depois? Você já perdeu algo que você, de repente, perdeu, você entrou num desespero, e lá na frente, de repente, você viu isso restituído? Quem já teve essa experiência aqui? Várias pessoas, né? Uma sensação gostosa, né? A minha esposa, acho que foi na terça-feira, ela veio aqui, ela estava me esperando, eu vim aqui para acompanhar uma gravação, e ela colocou ali no café da bike ali um celular para carregar, e nós saímos, estava um compromisso lá no portão, com horário marcado, estava no meio do caminho, ela esqueceu o celular lá no café da bike. Daí eu liguei para o Rodrigo Ribac, irmão confiável, vai levar lá, pega esse celular lá, né? Você pode pegar lá e guardar para mim. Ela pegou, guardou, já está comigo. Na quarta-feira à noite eu vim aqui, peguei com ele. Mas a hora que chegou a minha esposa, ufa, que não é tanto pelo celular, tem gente que entra numa crise existencial, né? Se perder o celular, acabou o mundo. Sabe, mas como é bom a sensação de nós termos restituído algo que nós perdemos. E não tem como andar pela vida sem ter experiências de perdas, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre perdas e restituições, como que nós podemos ver Deus agindo no processo de restituição das nossas vidas, né? Não tem como andar pela vida sem experimentar essas perdas, e como que você lida com as perdas. Quando nós entendemos que não tem como passar sem experimentar perdas, fica mais fácil nós enxergarmos o processo de restituição. E quando nós olhamos as perdas, as situações elas podem ser diversas, né? Tem algumas situações que nós não temos controle. Recentemente nós vimos vários exemplos, principalmente ali no Rio de Janeiro, aquelas enchentes. Pessoas perderam tudo, perderam bens materiais, casa que desabou, e aí perderam entes queridos da família. Embora toda aquela enchente, toda aquela consequência, muitos é consequência das ações do homem, mas aquelas pessoas que perderam, elas não tiveram uma influência direta no que aconteceu, mas perderam. Sabe, tem uma outra situação que as perdas ocorrem como consequências das atitudes. Sabe, aquelas pessoas, de repente, o adultério gerou a perda da família. Então, a pessoa perde o casamento por causa do adultério. A pessoa quebra a confiança dos filhos e perde a comunhão com os filhos por decisões erradas. E pode acontecer, e é muito comum. E tem uma situação também que, às vezes, Deus permite que aconteça algo que gera perda, que não tem a ver conosco, mas tem a ver com um terceiro, e que de repente você está tranquilo. Hoje de manhã eu estava vindo aqui, nós estávamos aqui na linha verde, acho que foi de manhã, o próximo almoço, eu não lembro, e ali na linha verde, de repente, do lado assim, um carro parou, o de trás veio, puf, bateu aqui, bateu lá. Certo? Possivelmente, a pessoa estava ali no celular e não percebeu que parou, porque estava o trânsito bem leve até, e bateu. Aquelas pessoas da frente, elas não foram responsáveis, elas estavam guardando a distância, mas alguém veio, bateu atrás, que bateu e bateu. Sabe, mas tudo isso gera o quê? Perdas. Perdas, e às vezes é complicado aceitar. Sabe, porque umas perdas são mais tranquilo. Você perdeu o celular, tudo bem, perdeu, não conseguiu restituir. Então, vá lá, de repente, guarda um dinheirinho, compra outro. Começa com, né? E é mais fácil. Mas, de repente, você perde um carro. Puxa, já é um pouquinho mais difícil. Se não tem seguro, uau! Aí, de repente, você perde uma casa. Sabe aquele amigo do peito que pede para você ser avalista de aluguel? Aí você vai lá e é avalista de aluguel, ou avalista de um financiamento, e a pessoa não é mal intencionada, mas de repente teve uma crise, e ela não conseguiu pagar. Quando você vê, você está envolvido com uma dívida enorme, e teu imóvel está lá penhorado. E já vi muita coisa. Estou 20 anos como advogado, já vi muita gente, sabe, que perdeu o imóvel, né? Mas mais complicado ainda, perdeu alguém da família, um ente querido, alguém que a gente ama. Como é que você lida com as perdas? O que você perdeu e que hoje Deus está trazendo à mente?
e que você gostaria de ter restituição dessa perda. Nós vamos ler um texto que está lá em 2 Crônicas. Pode abrir lá a sua Bíblia? 2 Crônica, nós vamos refletir ali sobre o povo de Israel, que perdeu muita coisa. Eles perderam a liberdade, eles perderam o patrimônio, eles perderam a vida. E tudo isso como consequência da desobediência. Sabe, mas essa experiência do povo de Israel, ela nos ensina muito com relação à restituição, com relação a como Deus age no processo de restituição. E eu quero trazer uma reflexão sobre isso, para que possamos ser ministrados pelo Senhor, através da palavra do Senhor, nesse texto. Então, 2 Crônicas, do 36, nós vamos ler ali do 15 ao 23. Ok? Todo mundo está com a Bíblia aí? Quem não está com a Bíblia aí? Chega, quem está do lado aí, abre aí no celular, vai do ladinho aí, né? Dá para compartilhar ali, tá? Mas vamos estar acompanhando. Eu acho que é bem importante nós entendermos o texto e em cima disso nós vamos caminhar. O texto diz o seguinte: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele, expuseram ao ridículo aos seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo, os reis e os seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios, destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada, para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos. Descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito nesses termos: assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Amém? Amém. Deixa eu só... Vou ter que fazer um negocinho aqui. Queridos, quando nós olhamos para esse texto ele vai trazer o relato de uma época do povo de Israel, uma época onde o povo desobedeceu a Deus. Sabe, Deus foi dando os alertas, foi dando, mandou alguns profetas, vai lá, fale para o povo que eles se arrependam, fale para o povo que ele mude de vida, fale para o povo que se eles continuarem assim vai ter consequência, vai ter disciplina. Deus ele envia os profetas, mas as pessoas começaram a zombar. Isso aí é tudo falácia, isso não deve ser real. E continuaram naquela caminhada pecaminosa. Você conhece pessoas que são assim? Que eles começam a agir em pecado. Podia ser mais fácil isso, né? Mas eles começam a agir em pecado e nós já sabemos onde vai dar. Porque não tem como. Os pecados têm consequências. Quando nós olhamos para a história, na palavra tem muitas pessoas, tem muitos exemplos de ações, reações, ações e consequências. E o que acontece com o povo de Israel? Eles simplesmente desobedecem. E o reino de Judá
cuja capital era Jerusalém, ela foi conquistada pelo rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor. Então ele vai lá, ele toma aquela cidade, ele destrói o templo, ele pega todos os utensílios construídos com ouro, com muitas ofertas, tudo aquilo, ele destrói tudo, e ele arrebenta com o templo de Jerusalém, e ele mata muita gente, jovens, mulheres, homens, e aqueles que conseguem escapar da espada, eles são exilados, e eles são levados para a Babilônia para ser escravos. E quando nós olhamos no versículo 17 a 19 ali, nós vimos que eles perderam tudo, né? Então, primeiro eles perderam os bens materiais. Veja ali no 18, ele levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como grandes, juntamente com os tesouros do Senhor. Eles perderam os bens materiais, mas não era somente pelos bens. É que quando eles levam os utensílios do templo, isso significa que eles não conseguiriam mais adorar a Deus ali naquele lugar. E quando lá em Esdras 1,17, ele relata o retorno dos utensílios, ele vai falar assim, além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado para Jerusalém, de Jerusalém, e colocado no templo dos seus deuses, lá na Babilônia. Então nós temos uma história onde o povo desobedece, Deus permite que eles sejam entregues para Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Ele vem, mata, ele rouba tudo, ele destrói tudo, e passa 70 anos até que o povo retorna para a reconstrução do templo. Eles perderam bens materiais. Mas além disso, eles perderam também a identidade. Eles foram obrigados, aqueles que remanesceram, foram obrigados a viver na Babilônia, uma terra pagã, de pessoas cruéis. E lá eles sofreram muito. Os relatos dos babilônicos é de muito sofrimento. Veja ali no 17, ele enviou contra eles, o rei dos babilônicos, que o santuário matou os jovens, a espada não poupou nem rapazes, nem moças. Deus entregou todos eles na mão de Nabucodonosor. Muitas vezes, quando ocorre perda, se nós não cuidarmos, nós perdemos a nossa identidade com as perdas. Eu perdi algo, meu mundo acabou. Sabe, aquelas pessoas que, de repente, perdeu o amor da vida, e o mundo acabou. Tem gente que tudo bem, de repente, 20, 30 anos de casamento pode gerar um impacto muito grande. Mas eu já vi adolescente de 16, 17 anos que perdeu uma namorada, acabou o mundo, meu mundo acabou. Sabe, eu não estou questionando o sentimento, mas assim, é ver um mundo muito limitado. Porque Deus, Ele restitui, olhando para o nosso coração, sabe, mas eles perderam também a liberdade. Os babilônios incendiaram tudo, e a liberdade eles foram aprisionados. O que você perdeu que tem paralisado a sua vida? Será que é um casamento? Você perdeu bens materiais? Você perdeu, de repente, os seus pais? Você perdeu um filho? O que você perdeu? Será, de repente, uma casa, um carro? O que você precisa? Buscar no Senhor a restituição. Deus é um Deus de restituição. E nessa noite nós vamos avaliar um pouco esse processo de restituição de Deus. Porque Deus, Ele olha para o nosso coração. E a restituição, às vezes, está diante de nós. E nós não conseguimos enxergar. Porque, às vezes, a nossa visão está equivocada, está contaminada com os desejos do nosso coração. Nós vemos ali que o primeiro passo que eu quero destacar aqui, que no processo de restituição nós precisamos olhar para frente e não ficar preso ao que aconteceu, aos nossos erros. Por que o povo de Israel foi entregue aos babilônicos? Pela desobediência. Veja ali no versículo 15, ele vai falar ali, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu várias vezes por meio dos mensageiros, pois Ele tinha compaixão, mas eles zombaram. Eles desprezaram. Sabe, eles desobedeceram a Deus e tiveram as consequências.
Sabe, então assim, quando nós falamos em consequências, né, como eu falei aqui do adultério, o adultério às vezes gera consequência. Eu adulterei, quando eu decido adulterar, eu decido quebrar um princípio da palavra de Deus, certo? Eu estou arriscado, e às vezes Deus restitui, Deus restaura, é verdade, mas muitas vezes, queridos, não tem como alguém adulterar e falar assim, olha, está tudo bem. O adultério, ou ele vai gerar uma prisão aqui e no coração, ou ele vai gerar vergonha, quebra de confiança, quebra de relacionamentos. Cada vez que você for tentado a adulterar, olhe para tudo que você está perdendo. Porque a tentação é uma das estratégias de Satanás. E nós precisamos ter alguns gatilhos para não cair nessa armadilha. Porque, como nós vimos, Satanás ou ele vai agir na área da sexualidade, ou na área do poder, ou na área do dinheiro. São as três bases que Satanás ele age para tentar destruir a vida do homem. Então, quando você for, sempre olhe, tem um gatilho. Eu tenho um gatilho, desde que eu casei, que é a minha aliança. A minha aliança, ela não representa somente o compromisso que eu fiz com a minha esposa no altar, mas ela representa o meu compromisso com Deus. E eu já olhei para ela várias vezes, porque eu tenho uma fragilidade que vem lá da minha adolescência, da minha juventude. Eu já compartilhei algumas vezes aqui. E porque eu tenho uma dificuldade, tive muita dificuldade com uma adolescência e juventude na área da sexualidade, eu tenho que cuidar nessa área para o resto da minha vida. Eu e minha esposa temos 16 anos de casados. Eu, pela graça e misericórdia de Deus, nunca adulterei. Mas quando eu olho e eu sou tentado, eu olho para essa aliança e lembro do meu compromisso com Deus. Isso já rendeu algumas... quem já fez endoscopia aqui, uma vez eu saí de uma endoscopia meio grogue, você tira tudo, e a minha esposa estava na recepção. Eu saí meio grogue, a primeira coisa que eu falei para ela, cadê a aliança? Cadê a aliança? Porque eu tenho que colocar a aliança no dedo. Certo? Logo que eu casei, aí eu fazia natação, e a aliança caía na água, ela ficava mais lisa e caía. E eu colocava ela nesse dedo aqui. A minha esposa, por que você não tira a aliança? Não, deixa eu colocar nesse dedão aqui. Certo? Não tem nada mágico, mas essa aliança é o meu gatilho. E junto com ela existe um versículo bíblico, uma base bíblica, que é 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio tentações que não fossem comuns aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. Mas quando for tentado, peça a Ele e Ele mesmo lhe providenciará o escape, para que possam suportar. Esse é o versículo que eu mais falei na minha vida. Já sei de cor, eu consigo falar ele de trás para frente para trás. Mas sabe, é o meu estilo de me proteger. O que aconteceu com o povo de Israel, quando eles zombaram, eles falaram assim, não, isso aí é palavra, isso aí não é nada. E às vezes as pessoas, elas perdem a família por causa disso. Ou de repente, as pessoas que correm atrás do dinheiro, sabe, eu quero investir, eu quero mais, eu quero dar uma boa estrutura para os meus filhos, eu quero dar uma boa faculdade para os meus filhos, e eu trabalho de segunda a segunda, e eu viajo, eu fico um mês fora, eu fico 2 meses fora. E eu quero tanto conquistar um padrão de vida que dê para dar tudo para os meus filhos, para a minha família, mas eu perco o essencial, que é investir na vida, que é gastar tempo de qualidade, estar nos principais momentos da vida dos filhos. Sabe, isso é especial. Mas muitas pessoas têm perdido a admiração, o respeito dos filhos, porque foram ausentes. Sabe? Ou, de repente, você negligencia as atividades do trabalho. De repente, você recebe lá, passa no RH, você perdeu o teu emprego. Puxa, mas por quê? Eu cumpri meu horário certinho. Mas, de repente, cada vez que passava lá, você estava lá, no Facebook, no Instagram. O duro são aqueles espirituais. Mas eu saio no meio do trabalho, vou lá no banheiro para ler a Bíblia. Certo? Você está sendo pago para trabalhar, não para ler a Bíblia. Então, assim, sabe, e pessoas que brincam com o pecado. Então, nós precisamos olhar para frente.
Nós precisamos olhar para frente, porque o que já fez teve consequência. Não adianta eu querer voltar para tentar fazer de novo, não dá. É que nem aqueles jogadores de futebol que acabou de levar um cartão vermelho e vai lá discutir com o juiz. Não, porque não pode, porque não sei. Já levou cartão vermelho, sabe? Até hoje eu não sei, eu nunca vi um juiz voltar atrás depois do cartão vermelho. Se ele deu a pancada, já foi. Sabe, e muitas pessoas ficam presas ao passado. E o que aconteceu aqui? Esse povo de Israel, ele estava tão certo que Deus ia libertar, que ele falou assim, não vamos nem fazer nada. Deus já vai levar nós novamente para Jerusalém. E aí Deus, ele vem e dá uma palavra dizendo assim, pode se acalmar aí, vocês vão ficar um tempinho aí. Sabe, a restituição nem sempre ela é da mesma forma e no momento que nós achamos que deva ser. Nós temos um exemplo de restituição muito forte na Bíblia, que foi quem? Foi Jó. Jó perdeu tudo. Perdeu família, perdeu bens, perdeu tudo. Perdeu saúde. Mas Jó foi restituído. Lá em Jó 42:10 ele diz lá, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e deu ele em dobro tudo o que tinha antes. Ele casou de novo, ele teve filhos, ele teve os bens, ele teve tudo restituído. Quando o nosso coração está alinhado com Deus, Ele honra a nossa caminhada, a nossa fidelidade. Mas nós precisamos entender que nós precisamos estar sensíveis como Deus está restituindo. Tem pessoas que perdem emprego e querem voltar naquele mesmo emprego. E se não é naquele emprego, não está bom. Sabe, de repente Deus está querendo restituir algo muito melhor e você não está percebendo. A vida é muito dinâmica, queridos, a vida é muito dinâmica, certo? E nós vamos perceber, nós vamos olhar para o texto e vendo que Deus havia prometido essa restituição. E chega o momento da restituição. Chega um momento que Deus fala assim, pode voltar. Lá em Esdras 6:13 ele vai dizer lá, tendo recebido o decreto do rei Dário, Tanedai, governador do território situado no oeste de Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles cumpriram plenamente. De maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e prosperar, encorajando pela pregação do profeta Ageu e Zacarias, descendentes de Ido, eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem de Deus. Sabe o que acontece? Houve um processo. Esse povo ele queria voltar imediatamente. Aí Deus fala através do profeta, fala assim, olha, pede para eles construírem casas, pede para eles casarem, pede para eles continuar na vida normal, porque eles vão ficar 70 anos no exílio. Eles não vão ser libertados antes. E Deus trabalhou esse processo. Quando deu 70 anos, Deus tocou no coração de Ciro. Ciro deu um decreto e eles voltam para Jerusalém para reconstruir o templo de Jerusalém. E nós vimos ali que ele manda devolver até os utensílios. Deus, ele restitui observando um processo. Você, de repente, quer a tua restituição assim, ó. E não é assim que Deus quer fazer. Não sei quem viu um post que está rodando pela internet que fala que a lagarta não precisa de um milagre para virar borboleta. Ela precisa de um processo. Então, se você tira a lagarta antes do tempo, ela morre. Mas se você deixa o processo acontecer, ela vira borboleta. A promessa de Deus vai se cumprir, mas você deve olhar para frente. Olhar para o futuro. Olhar para aquilo que Deus tem preparado para você. Você perdeu o seu casamento? Olhe para frente. Tem possibilidade de restituir? Creia, ore. E busque no Senhor. Mas, de repente, a tua ex-esposa, o teu ex-marido já casou de novo. Já tem filho com uma outra, certo? E aí, você ore para que Deus mande um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, para que a sua vida emocional seja restituída. Para que a sua família seja restituída. Você perdeu seu emprego? Certo? De repente, porque você fez uma bobagem? Ore. Busque no Senhor. Se tiver que restituir, restitua o que tiver que restituir. Mas deixa Deus, olhe para frente, não fique lamentando o passado. Queridos, o passado escraviza. Se você tem buscado restituição, olhando para o passado, você está paralisado. Porque para ser restituído, você precisa olhar para o futuro. Sabe, um outro ponto que essa história de Israel traz no meu coração,
que a restituição ocorre no tempo de Deus e não no nosso, né? O povo de Israel estava tranquilo, achando que Deus iria libertar eles, que eles conheciam bem o poder de Deus, eles sabiam que eram filhos de Deus, mas eles estavam tendo uma disciplina como consequência da desobediência. Lá em Jeremias, é o texto que eu já relatei um pouquinho antes ali, assim diz o Senhor, Jeremias 29, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam dos seus frutos, casem e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para se casar com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Sabe, Deus envia uma mensagem muito clara, dizendo que eles ficariam exilados 70 anos. E a mensagem de Deus é: não paralise a sua vida. Você paralisou a sua vida por essa perda que você teve? Eu lembro de um tempo atrás, alguns anos já, uma pessoa, uma terapeuta, ela tinha pós-doutorado em relacionamento conjugal. Só que ela perdeu o casamento. Ela buscou tanto aquela especialização que ela negligenciou o seu casamento. Então ela passou, foram 3 ou 4 anos de mestrado, mais 4, 5 anos de doutorado, mais 3 ou 4 anos, 5 anos de PhD. Quando ela viu, o casamento tinha ido pelo ralo. E ela perdeu o casamento. E quando eu conversei com ela, já fazia uns 10 anos que ela tinha perdido o casamento. E ela ainda estava atrás para buscar aquele relacionamento de volta. O ex-marido já tinha casado de novo, já tinha outra família, e ela não conseguia experimentar a felicidade, ela não conseguia experimentar uma novidade de vida, ela não conseguia experimentar um recomeço, porque ela estava presa àquele relacionamento. Nosso Deus é muito criativo. E sabe como que ela ficou? Ela foi liberta? Deus precisou levar o ex-marido. E a hora que Deus leva o ex-marido, aí ela acorda e ela começa a viver novamente. Infelizmente, ela perdeu 10 anos da vida dela. O que você tem perdido? Você tem paralisado a sua vida. A vida ela é muito efêmera. A vida ela é muito... Isaías 40, 31 diz lá: mas aquele que espera no Senhor renova suas forças e voa bem mais alto. Queridos, o tempo do Senhor não é o nosso tempo. A tua restituição tem data, hora e local para acontecer. Amém? Só que você precisa confiar que Deus está trabalhando. Você precisa descansar nos braços do Pai durante esse processo. Não atropele. Não atropele. Eu lembro que quando eu comecei a namorar a minha esposa, ela tinha 29 anos. E eu fui o primeiro namorado da minha esposa. E ela orava desde os 14 anos por um marido. E ela comentou comigo que tinha muita gente querendo arrumar marido para ela. Tinha os irmãos dela lá que apresentaram até uns bebum lá, esse negócio. Aí ela foi para o seminário teológico e lá, quem vai para o seminário tem que sair de lá casado, porque vai sair de lá, vai ser pastor, o pastor tem que ter casado. E aí todo mundo queria arrumar marido para ela. E aí ela tinha algumas pessoas ali que ela conheceu naquele seminário e tal. E teve algumas ali que era existencial: eu tenho que casar. Eu tenho que casar. Então, primeiro que aparecesse na frente, porque eu estou ficando já. E a minha esposa estava tranquila, porque ela acreditava e ela cria na promessa de Deus. Deus tinha prometido algo a ela. E ela não precisava antecipar nada. E foi muito interessante, porque passou já 16 anos que nós estamos casados. E tem algumas pessoas que eram daquela mesma época,
que casaram, já se divorciaram. Tem outros que têm vivido assim, você vê claramente que, sabe, é um negócio meio forçado. O que acontece? Às vezes as pessoas, por não esperar, acabam pegando um atalho. E o nosso Deus não é o Deus de atalhos. Ele não espera de nós atalhos. Ele espera de nós obediência, confiança e esperança. Então, nós precisamos olhar, e hoje eu olho para minha esposa, eu olho para a família que Deus me abençoou e que nos abençoou e nós não merecíamos. Eu vejo a graça de Deus. Mas junto com a graça de Deus eu vejo uma obediência, principalmente da minha esposa. Deus foi muito misericordioso comigo. Eu não merecia a esposa que eu tenho. Mas só que Deus, Ele vem e Ele nos contempla com algo muito além do que um dia nós imaginamos. Então, tem muitos jovens que se casam desesperados e acabam pegando um traste porque não soube esperar no Senhor. Tem muita gente que atropela, de repente, quer tanto uma promoção, que vai com tanta sede ao pote que coloca tudo a perder. Sabe, nós precisamos entender que o tempo de Deus, Ele é perfeito. E o teu tempo e a tua hora vai chegar. Teu tempo e a tua hora vai chegar. Eu lembro, acho que eu já compartilhei aqui do meu filho, quando ele passou numa primeira fase, num teste numa base de um time, e estava toda a expectativa da família, e ele reprovou na segunda. Ficaram uma semana lá, na sexta-feira veio, ele passou por mim chorando lá no estádio, foi lá trocar de roupa. Mas logo ele veio já sorrindo, ele tem uma capacidade tremenda de virar a chave e falar assim, ok, vamos olhar para frente. E aí ele pegou e gravou um áudio para a família, um grupo da família ali, que muitos deles não são crentes. Ele falou assim, olha, obrigado porque vocês torceram por mim. Quando a gente ora para Deus, Deus pode dizer sim, pode dizer não, pode dizer espere. E agora ele falou que é para mim esperar, porque a minha hora vai chegar. Desse jeito. Então, simples assim, mandou esse áudio lá. Sabe, eu olhei assim e falei assim, eu não falei nada para ele. Ele simplesmente colocou. É a forma de ver a vida simples. Porque, às vezes, as nossas frustrações estão diretamente ligadas às nossas expectativas. Nós temos que ter expectativas de que o Senhor está agindo, está movendo no sobrenatural. Deus está trabalhando até quando dormimos. Porque Deus não é um Deus que dorme, não é um Deus que chega atrasado. Ele nunca é surpreendido com nada. Sabe aquelas pessoas que se revoltam com Deus? Como as irmãs de Lázaro lá, se você tivesse chegado antes. Sabe? Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Pronto. Está resolvido o problema. Ele nunca chega atrasado. Então, se você está esperando a tua restituição, fique tranquilo. A tua hora vai chegar. Mas sabe, para finalizar, nós vemos que a restituição, ela vem com um propósito de realizar os planos de Deus para a sua vida. Porque Deus está trabalhando os planos dele na sua vida, independente das suas decisões. E de repente eu estou indo por um caminho, eu me desvio, aí Deus vem, sara isso e traz de novo para o centro, para essa caminhada. Lá em Jeremias 29:10, Jeremias está falando sobre essa decisão do povo. Ele coloca assim, assim diz o Senhor, quando se completar os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu despertei. E os trarei de volta para o lugar de onde eu deportei, diz o Senhor. Quais os planos de Deus na restituição? Quais os planos? O que Deus nos fala aqui? Primeiro ele fala que ele tem planos
de fazermos prosperar e não de causar dano. Queridos, a restituição do Senhor é para fazer você prosperar, é para fazer você crescer, é para fazer você tomar posse das bênçãos que Ele sonhou para a sua vida. Sabe, Deus não permite que você passe por uma aprovação, porque Ele está lá em cima fazendo assim, ó, vou jogar um rainho aqui, tsum, tsum. Não é assim. Deus está olhando para você. Sabe quando você disciplina um filho, que dói mais em você do que no filho? Eu fico imaginando o coração de Deus, quando Ele tem que permitir que algo aconteça na sua vida para você crescer, para você amadurecer, para você, de repente, acordar. Olhe para o teu coração. Deus tem planos de fazê-lo prosperar. Pare de andar com chicotinho. Deus não me ama. Deus não está olhando para mim. Deus olha para você com um olhar de amor, um olhar de graça. Sabe? E Ele continua, plano de dar uma esperança e um futuro. Esperança renovada no teu coração, um futuro belo. E Ele fala que Ele vai deixar ser encontrado por vocês. Sabe, os planos do Senhor para o seu futuro, para a sua restituição, são tremendos. Então, queridos, olhe para você, faça uma reflexão. O que você perdeu? Que você nessa noite vai ter que colocar diante do Senhor e falar: Deus, eu clamo pela restituição. Eu quero tomar posse da minha restituição. Eu quero colocar esse meu desejo de ser restituído nessa área diante do Senhor. Não caia na armadilha de se revoltar com Deus. Confie no poder e no seu amor e na promessa de restituição. Romanos 8, 28 diz lá que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando nós nos deparamos com uma perda, nós precisamos enxergar todo o processo de nossas vidas e não somente aquele momento, pois o nosso coração é enganoso e a nossa mente nos leva a decisões equivocadas. Queridos, os sonhos de Deus são extraordinários e Deus tem sonhos de fazermos prosperar no processo de restituição. Deus já restituiu muito na minha vida, mas muito. Eu tinha perdido muita coisa. E hoje eu vejo, olhando pelo retrovisor da minha história, como Deus restituiu. Eu quero dizer que a restituição de Deus é real. E Ele quer restituir na sua vida aquilo que você perdeu. Você pode fechar seus olhos. Não sei como essa mensagem falou o teu coração. Eu só sei que Deus está falando contigo. E Deus, Ele quer restituir na sua vida. E quando nós falamos em restituição, eu quero primeiro começar com a principal restituição que nós podemos ter, que é a nossa comunhão com Deus, que é o direito de viver eternamente com o Senhor. O pecado, ele trouxe um afastamento nosso do Senhor, e esse é a base de toda a restituição seguinte. Tudo que Deus quer restituir na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida material, tem a ver primeiro com que é a essência da restituição, que é quando nós somos restituídos da nossa salvação, da nossa vida eterna, que um dia foi perdido pelo pecado. Se você está aqui, você de repente não entende, você não tem certeza da tua salvação, eu quero dizer que nessa noite você pode tomar uma decisão que vai restituir a vida eterna na sua vida. E é uma decisão simples, algo que qualquer criança pode fazer. Uma oração de entrega onde você se arrepende dos seus pecados. Fala: Deus, eu reconheço que eu sou pecador. Se você de repente nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, faça uma oração agora aí. Fala: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu peço perdão ao Senhor. E eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu quero ver restituído a minha vida eterna. Eu quero ver restituído a minha salvação. Você fez essa oração? Você fez essa oração? Levante uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Graças a Deus, pode baixar. Graças a Deus, pode baixar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus, louvado seja. Mais alguém aqui na minha direita? Louvado seja.
Queridos, você que tomou essa decisão, não saia daqui sem colocar o seu nome e entregar para mim ali. Falar assim: olha, eu tomei aquela decisão de entregar minha vida ao Senhor. Mas eu quero agora colocar diante de você que precisa colocar alguma área de restituição na sua vida. De repente é o seu casamento, sua vida emocional. De repente é uma perda de um emprego. De repente é um bem material. De repente é um ente querido. Alguma coisa que aconteceu e que Deus precisa restituir. Se é um ente querido, Ele vai restituir a paz no teu coração, a alegria no teu coração, independente da ausência, trazendo as boas memórias para que você possa continuar honrando esse ente querido, lembrando das boas memórias. De repente é o teu casamento, se tem condições de restituir com a mesma esposa, com o mesmo esposo, vamos colocar diante do Senhor e pedir que Deus age, e nós estamos aqui para te ajudar. Se de repente já houve outros relacionamentos a partir daí, que não tem mais condições, Deus pode restituir de uma outra forma, dando uma nova esposa, um novo marido, eu não sei, mas Deus quer restituir áreas na sua vida, e nós vamos ter um momento que nós vamos orar por isso. Enquanto nós cantamos esse cântico, vamos ficar de pé. Se você tem algo para colocar diante do Senhor, você que tomou essa decisão de entregar a vida, você pode vir aqui à frente. Mas você que tem algo que você precisa entregar diante do Senhor, como restituição, traga aqui à frente. Vem aqui, nós vamos, se ajoelha aqui, nós vamos ajoelhar, nós vamos orar, vamos interceder pela restituição. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Doce é estar em tua presença e atrair teu coração. Quero entrar no Santo dos Santos, me render em adoração. Doce é estar em tua presença e atrair. Deus está tocando no teu coração, vem à frente. Traga aqui o que você quer que Deus restitua na sua vida. Vem à frente. No Santo dos Santos, me render em adoração. O meu desejo é, o meu desejo é, o meu desejo é, o meu desejo é. Vocês que estão aqui à frente, se você puder, não tiver dificuldade, pode se ajoelhar. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. Se você puder, se ajoelhe. Se ajoelhe, nós vamos orar, nós vamos interceder. Nós vamos colocar, eu creio que Deus vai restituir. Independente do que for, Deus vai restituir. Eu creio que Deus vai fazer uma obra tremenda aqui. Restituição está acontecendo aqui nessa noite, porque o nosso Deus é um Deus fiel. É um Deus maravilhoso que quer restituir na sua vida. É um Deus que quer não somente restituir, mas certamente Ele quer dar uma experiência extraordinária com Ele. E eu creio que Deus está restituindo aqui vidas, está restituindo bens, está restituindo tantas coisas. Mas mais do que a restituição, tem experiência sobrenatural com o Senhor que está sendo vivida aqui nessa noite. Deus é um Deus tremendo. Meu desejo, coloque diante do Senhor, declare: Deus, restitua isso na minha vida. Declare o que você quer ser restituído. Coloque diante do Pai. É a sua saúde, é o seu casamento, é a sua integridade, é a sua identidade. Coloque diante do Pai, coloque diante do Senhor, porque Deus é um Deus que está olhando agora para o seu clamor. Deus amado, está aqui seus filhos e filhas, estão aqui diante do Senhor, clamando, Deus, por restituição. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina, o Senhor ministra o nosso coração, que o Senhor é um Deus de restituição, um Deus que nos ama, um Deus que disciplina em amor,
Um Deus que derrama a sua graça, que traz uma oportunidade de recomeço. Independente das mentiras que Satanás tentou colocar na mente dessas pessoas que estão aqui, eu quero clamar, ó Deus, eu quero quebrar, eu quero repreender em nome de Jesus, que não há mentira aqui, porque a restituição é real, o recomeço é real, uma nova vida é real. Abençoa, Senhor. Aqui tem relacionamentos que precisam ser restituídos, tem pessoas que precisam experimentar a paz no seu lar. Restitui a paz. Tem pessoas que precisam ser restituídos do emprego, ser restituídos da saúde. Deus só conhece cada um dos teus filhos que estão aqui. Traz a restituição, ó Pai, que nós possamos ver realmente o Senhor agindo de uma forma sobrenatural, e que testemunhos aconteçam aqui para a honra e glória do Senhor. Testemunhos de restituição, porque o Senhor é um Deus que nos ama e que restitui o nosso caráter, a nossa vida, a nossa salvação. Deus, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pela sua restituição, muito obrigado porque o seu amor é tremendo, o seu amor de graça nos constrange. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoe cada vida que está aqui nessa noite. Eu coloco diante do Senhor no seu altar, pedindo a sua bênção, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.